Olá, meus amigos. Meu nome é Sara. Sou, por encargo, profeta e ministra de cura e de libertação. E hoje eu trago um assunto muito interessante para compartilhar com vocês. E ressaltar que esses vídeos que eu estou lançando agora são vídeos de introdução. Por quê? Queira você ser um libertador ou edificar a sua vida na libertação, você precisa entender melhor como funciona o mundo espiritual. Está te explicando o seguinte: há um entendimento que para que alguém manifeste um demônio, ela precisa estar babando, se debatendo, ou simplesmente ficar desacordada, falar com voz grosseira, com uma voz diferente, e isso não é uma verdade. Você sabia que muitas pessoas podem se manifestar um demônio e a maioria das pessoas nem percebe que é uma influência maligna? Pois bem, fique aqui que eu vou explicar direitinho. Então, cada espírito maligno manifesta a sua natureza. Eu vou ditar agora alguns sinônimos da palavra natureza, que não se refere ao ambiente, ao meio ambiente, mas eu vou citar agora alguns sinônimos para que fique melhor entendido. Significado de natureza: traços particular de um indivíduo, caráter, jeito, maneira, inclinação, feição, ou o que caracteriza algo, tipo, classificação, espécie, gênero, casta, cepa. E é exatamente isso. Uma natureza de um demônio é a personalidade do. Quando falamos de natureza, estamos falando da personalidade, de que forma ele se manifesta. Eu vou usar como exemplo o nosso corpo humano. Nós temos um órgão chamado pele. A função da pele é proteger, é criar uma camada de proteção e uma camada termorreguladora, certo? Então, a natureza desse órgão chamado pele se chama proteção, primeiramente, é claro, porque tem outras funções, mas a primeira é proteção. Ou vou usar também o coração. A função do coração é bombear sangue pelo nosso corpo, logo, a natureza dele é de ser uma bomba. Isso define agora o que eu quero dizer sobre os espíritos imundos. A natureza deles é determinada pela função deles, pela personalidade, pelo caráter, pela espécie, pela cepa. Isso define a natureza de um espírito imundo. Até aqui, deu para entender? Se você ainda não entendeu, calma, porque ao decorrer do vídeo vai ficando cada vez mais claro para você. Quando o Senhor começou a me treinar na área de libertação, de cura, de batalha espiritual, ele me deu uma definição muito clara a respeito do que é um espírito. O que é um espírito? Um espírito pode ser definido por energia pela qual se move. Se você não sabe, tudo no mundo é uma energia. Espíritos são uma energia. Isso significa o quê? Na palavra de Deus, nós temos vários relatos de manifestações malignas que não tiveram toda aquela situação de baba, de se debater, cruzar os dedos, e eu vou citar uma agora para você, que está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas somente nas coisas dos homens. Jesus, ele ali teve o discernimento, porque senão ele repreenderia a Pedro, mas não. Ele falou diretamente com Satanás, pois ele identificou que Pedro falava de uma natureza diabólica, uma natureza maligna. Isso se chama discernimento de espíritos. Outros relatos de endemoniamento, como o de Saul, de Ananias e Safira, que são repreendidos ali porque eles deixaram Satanás encher o coração deles, e entre outros diversos. E no começo do meu ministério na libertação, foi muito interessante porque eu estava ali numa escola com o Espírito Santo. Na verdade, até hoje eu estou na escola com o Espírito Santo. Mas aí naquela época veio duas crianças para me libertar. O Senhor começou a me direcionar passo a passo, e o Senhor falou assim: coloca a mão sobre elas e dá ordem para que o espírito que está nelas se manifeste. Então, eu coloquei a mão ali sobre aquelas crianças e ordenei que, no nome de Jesus, todo espírito manifestasse a sua natureza. E foi muito interessante porque, no momento, aquelas crianças estavam em um equilíbrio, estavam no seu estado normal, natural. Porque elas passavam, sim, por ataques de demônios, mas naquele momento elas estavam instáveis. Mas como ninguém tinha feito a libertação nelas, é claro que os demônios estavam ali, porque demônios não saem por vontade própria, eles precisam ser expulsos. Então, aí eu coloquei a mão sobre essas crianças, ordenei à criança maior, que no nome de Jesus, que a natureza, que o demônio manifestasse a sua natureza. Aí o Senhor falou: fica observando. Fiquei observando. O comportamento daquela criança mudou na hora. Aquela criança não parava, ficou no 220, corria, pulava, gritava. Ninguém segurava, ninguém conseguia conter aquela criança. Aí o Senhor, no mesmo momento, falou para mim: olha, filha, esse espírito se chama agitação, muito conhecido como hiperatividade. Eu botei a mão ali, repreendi aquele demônio e tal.
E aí eu fui para a segunda criança, coloquei a mão, claro que isso por ordenança do Senhor, com muita responsabilidade, coloquei a mão e ordenei, em nome de Jesus, se manifeste agora a sua natureza. Aquela criança começou, blu, 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 blu. Esse barulho vinha do intestino, da barriga. Aquela começou a soltar gases, 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 gases e sentir cólica. E aí o Senhor me mostrou uma enfermidade no intestino daquela criança que se manifestou ali, era um espírito de enfermidade que se manifestou. Então ali nós oramos, expulsamos aquele demônio, essas duas crianças ficaram bem. Em seguida, em outro momento, eu fui atrás para cuidar delas, porque essas crianças, na verdade, precisavam de restauração para esses demônios não voltarem. Se você tem alguma dúvida sobre libertação e restauração, aqui eu vou deixar o link do vídeo que explica a diferença de libertação e restauração. Muito comum que se você tem um chamado para ser libertador, você vai carregar uma unção. Essa unção, ela costuma agitar os demônios ao seu redor. Isso foi uma coisa muito interessante também que aconteceu no início do meu ministério. O Senhor falou, minha filha, hoje você está recebendo o dom de discernimento de espíritos, está recebendo a unção, e a partir de agora você vai notar que o comportamento de algumas pessoas vão ser mudados, vão alterar ali conforme você conversa com elas. E aconteceu, com certeza, não demorou muito. Eu percebia que algumas pessoas, às vezes, o comportamento delas se transformava. E isso quer dizer que se isso acontece com você, se você percebe algumas mudanças em algumas pessoas quando você chega perto, saiba que você pode carregar a unção de libertador. E a unção, ela começa a incomodar os demônios ao seu redor, de forma que eles manifestem a natureza esporadicamente. Esporadicamente não, naturalmente, sem você colocar a mão e ordenar. E isso acontece muito comigo. Rituais abertos, você vai conseguir discernir falas, comportamentos, situações, e aí você vai ser até uma pessoa mais eficiente no reino. Porque às vezes a gente pensa em confrontar, em atacar, em se defender, mas quando você entende que é uma manifestação maligna, você entende aquela palavra que nós não lutamos contra carne nem contra sangue, mas como espíritos malignos, principados, potestades, e aí você fica afiado para a guerra. Vou te dar um exemplo. Nesses dias eu estava tomando café com uma pessoa, conversando de forma natural, e ali, em 5 minutos de conversa, eu discerni uns 5 espíritos, só pela conversa dela, porque ela ali estava desabafando, e aqueles 5 minutos de conversa eu já tive todo o discernimento de por quais meios aquela pessoa estava falando. Aquele desabafo dela estava totalmente inspirado por demônios. Eu vou aqui dizer alguns dos nomes, né? Ali tinha um espírito de rejeição, um espírito de autocrítica, um espírito de inferioridade, um espírito de, deixa eu ver aqui, ó, medo de rejeição, de incapacidade. Então, todos esses espíritos eu vi em 5 minutos de conversa na vida daquela pessoa. E fica muito mais fácil quando você entende por meio de qual espírito, por meio de qual energia, por meio de qual essência aquela pessoa está se movendo. Então, meus amigos, era isso que eu queria tratar com vocês. Esse vídeo, ele é introdutório, é porque eu quero chegar a um ponto onde eu possa te ajudar a identificar as energias, os espíritos que você precisa de libertação. Então, para isso, eu tenho que te ajudar a entender o que você é. Você já parou para se perguntar quem você foi chamado para ser? Porque muitas das vezes você tem ali pensamentos, sentimentos ou até mesmo comportamentos que parece que não se encaixa na sua natureza, em quem você foi chamado para ser. Tudo é muito difícil, tudo é com muita dificuldade, você tem que estar o tempo todo guerreando contra si mesmo. Você já parou para pensar que nem tudo que está aí dentro faz parte da sua personalidade? Pois bem, fique bem ligadinho aqui nos vídeos, porque aqui você vai ter muita revelação, pois aqui nós estamos apenas começando. Eu agradeço se você ficou até aqui e que o Senhor Jesus venha te abençoar muitíssimo.